Estimadas companheiras, estimados irmãos, a doutrina espírita, a orientação dos benfeitores espirituais, através do Espiritismo, tão consolador e eminentemente esclarecedor, nos dizem estes emissários de mais além, que a forma de entrar em contato com eles é pelo pensamento. Disso, obviamente, os estudantes da doutrina não terão nenhuma dúvida. Não é através de gestos, de posturas físicas, mas nós conversamos com os espíritos ou entramos em contato com os espíritos pelo nosso pensamento. É através deste canal a nossa sintonia com eles. Mediante a intensidade, a natureza, mediante a postura do nosso pensamento, obviamente, nós estaremos em sintonia com os espíritos de natureza superior, ou com os espíritos de natureza inferior, ou até mesmo com os espíritos medianos. Evidentemente que é a questão da afinidade. Cada um de nós tem as afinidades com aqueles que são nossos iguais. Podemos comparar materialmente. Uma pessoa que gosta de esporte, ele estará sempre nos estádios, nas quadras, onde há esporte, junto com outros esportistas. As pessoas que gostam de estudos estarão em ambientes educacionais. As pessoas que gostam de lazer, de uma pescaria, estarão na natureza, nas beiras dos rios, dos ranchos. É óbvio que assim acontece. E nestes ambientes, essas pessoas encontrarão os seus iguais, aqueles que pensam da mesma forma. Então, caros companheiros, os espíritos estão ao nosso redor. Foi Paulo quem disse: uma multidão de testemunhas nos acompanha. E, obviamente, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou se os espíritos conhecem o nosso pensamento. E eles disseram que muito mais do que nós supomos. E diz até que eles nos dirigem, evidentemente, impulsionados pelo que nós temos, pelo que nós somos ou pelo que nós não somos. Eles não programam o bem em nós. Eles não instituem o mal em nós. Eles utilizam o material que nós temos. O material disponível que nós deixamos à disposição dos espíritos atrairá aquele que se beneficiará com isso. Então, os homens de bem, as criaturas que trazem no pensamento a intenção boa, de socorrer, de ajudar, ou pelo menos de cumprir com os seus deveres de cidadão, de habitante da terra, em todos os seus aspectos, no social, no econômico, moral, na natureza, este homem de bem, ele vai estar sempre sintonizado com os espíritos dessa natureza. E o material que ele disponibiliza atrai esses companheiros. Já a criatura indiferente, descuidada, que está na contramão do Evangelho e que não traz consigo uma maturidade muito profunda no aspecto moral, também terá do seu lado aqueles que estão utilizando o seu material. Daí, portanto, a nossa preocupação para com o que nós estamos deixando evolar de nossos pensamentos. E olha, para o físico, quando nós estamos com uma debilidade física, quando alguma anomalia física se apresenta, nós recorremos aos préstimos da medicina. E nós encontramos na medicina, na farmácia, na medicação, na ciência, a resposta para os males físicos que nós estamos naquele momento passando. E para nós espíritos, porque nós somos espíritos que momentaneamente estamos utilizando um corpo físico. O corpo é uma indumentária, é uma roupagem que nós utilizamos para o exercício das atividades espirituais na Terra. Então, tudo que for material e tudo aquilo que for da materialidade, se não render nenhum benefício espiritual, teremos perdido o nosso tempo.
porque nós temos sim que usar a matéria. Nós precisamos da matéria como elemento de base para que muitas visões espirituais nós possamos ter. Mas se essa matéria for usada caprichosamente, apenas para o deleite dela e para os caprichos dela, nós teremos perdido o nosso tempo. Então, para o nosso veículo físico, nós recorremos à alimentação adequada, nós buscamos os exercícios físicos, nós procuramos pelos médicos, pelas farmácias, pelos dentistas, pelos nutrólogos, enfim, nós procuramos o socorro das pessoas que estão do nosso lado. E a pergunta, e nós, espírito, o que é que nós estamos buscando? De que maneira nós estamos recorrendo para amealhar a nossa necessidade, ou satisfazer a nossa necessidade espiritual? Existem inúmeras maneiras: fazer o bem ao próximo, socorrer aqueles que sofrem, manter o coração sempre terno, ser disciplinado, ser criatura honesta, ética, moralizada. Tudo isso dá suporte básico para nós, espíritos. Mas nós podemos recorrer a uma prática muito comum e muito simples, e que nós precisamos divulgá-la com intensidade, que é o Evangelho no lar. Se nós vamos ao médico físico, precisamos ir ao médico espiritual, que é nosso Senhor Jesus Cristo, aqui representado pelos espíritos benfeitores que estão a esperar que a gente bate a porta. Nós precisamos bater a porta. Se nós chegarmos na frente da casa de um companheiro, de um amigo, e não fazer nenhum movimento, ele não sabe que nós estamos lá fora para entrar. Nós tocamos a campainha, nós ligamos, nós acionamos um mecanismo que diz para quem está no interior da casa: tem alguém lá fora te chamando. Assim também é a espiritualidade. Os benfeitores não saberão que eu estou interessado em algum recurso medicamentoso, assistencial, de alívio espiritual, se eu não disser isso a eles. Como eu digo isso a eles? Pelo pensamento. Então, uma prática louvável é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é escolher um dia da semana, uma hora que seja prática para a família toda, e reunir em torno do Evangelho, estudar o Evangelho de Jesus, estudar obras de Emmanuel, Pão Nosso, Vinha de Luz, tantos outros dessa natureza. Nós podemos buscar ali o nosso medicamento espiritual. Como é feito o Evangelho? Marca-se um dia da semana, um horário específico em que toda a família possa participar, quando os membros da família querem, porque se nem todos quiserem, nós podemos fazer o Evangelho com aqueles que querem, ou mesmo sozinhos, desde que seja no mesmo dia, no mesmo horário. Façamos uma prece, coloquemos um cálice com água, uma jarra com água, para que os benfeitores fluidifiquem e nos coloquem a medicação aí dentro. Leiamos uma página evangélica, ou do próprio Evangelho, ou do Novo Testamento. Leiamos livros, como disse, Pão Nosso, Vinha de Luz, Rumo Certo. Sempre encontraremos uma lição muito proveitosa. E ali a gente lê, medita um pouco sobre aquele assunto. Se tiver mais pessoas, a gente comenta um trechinho, fazemos uma prece final e pedimos a Deus que abençoe a nossa água, e todos nós possamos tomar um cálice dessa água, como sendo uma medicação apropriada a cada um de nós. Façamos isso religiosamente, e o que vai acontecer? Os benfeitores espirituais, a providência divina, colocará na ficha deles que naquele dia, naquele horário, naquela casa, há um Evangelho. Há uma porta que se escancara para que eles entrem e tragam o socorro espiritual. Muito mais para nós espíritos do que para o corpo. Então nós estamos muito precavidos com o corpo. Uma dor de cabeça, tomamos um comprimido. Um mal-estar, recorremos ao médico. E espiritualmente,
O que é que nós estamos fazendo para o equilíbrio nosso espiritual? Porque há que ter uma sintonia de 50% para cada lado, do corpo e do espírito. Porque se o espírito for muito adiantado e o corpo não der condição, ele não se manifesta. Se tivermos um corpo avantajado com o espírito desequilibrado, as coisas não sairão bem. Então é preciso ter um espírito ajustado num corpo adequado para que as funções sejam exercidas. Isso nós podemos fazer buscando os recursos físicos, não esquecendo dos recursos espirituais. Então, o evangelho no lar. Aqueles que ainda não fazem, façamos isso uma vez por semana, naquele sempre mesmo horário. Ah, mas a minha família não quer, façamos sozinho. Ah, só 2 da família aceitam, o resto não quer, façamos com os 2. Sem ferir, nem sequer exigir nada de quem não quer participar, porque as pessoas são livres para escolherem os seus caminhos. E como nós queremos que ninguém interfira em nossa vida, é natural que nós não devemos interferir na vida dos outros, até que um dia eles acordem. Então, utilizemos o Evangelho no lar como uma forma de buscarmos a espiritualidade para nos socorrer espiritualmente, tal qual procuramos socorro físico para nos socorrer fisicamente. Que todos tenhamos muita paz. Um grande e carinhoso abraço a todos.